Alô, alô, quinto ano! Essa é a aula 19 de ciências e hoje vamos falar sobre poluição da água. Vejam bem, nós temos falado sobre a conservação do meio ambiente e uma das coisas que infelizmente o ser humano faz é poluir a água dos rios, dos mares e dos lagos, despejando nesses lugares muito poluente, como esgoto, plástico, produtos químicos, agrotóxicos e até petróleo. Isso mesmo. Esses produtos não se desfazem com rapidez na natureza e por isso acabam prejudicando a cadeia alimentar. E o que acontece com isso? Quando se lança lixo de todo tipo, não importa o tipo, dentro da água, naturalmente eles não se desfazem e intoxicam os seres que vivem ali, que no nosso texto está chamando de seres dos últimos níveis tróficos, ou seja, os seres mais frágeis na cadeia alimentar, mas prejudica a todos. O excesso de poluentes nessas águas provoca uma série de consequências extremamente danosas, ou seja, causa muito dano. E uma das coisas que ele causa é que o excesso de esgoto causa um processo chamado eutrofização. O que é eutrofização? É quando, por conta de tanto lixo, tanto esgoto dentro da água que antes era limpa, as algas plantônicas, as algas que moram lá no fundo, vão aumentando e elas criam uma camada na superfície da água, até por um pouco de defesa. E a água se torna esverdeada, feia. Você já deve ter visto esse tipo de coisa, a água suja desse jeito, o que impede então a entrada de luz na água. E quando a luz não entra na água, as algas que estão abaixo da superfície acabam morrendo e elas são necessárias para a água. Nos lugares então que isso acontece, acaba ocorrendo um fenômeno chamado maré vermelha. Isso mesmo, você deve estar pensando, nossa, o mar fica vermelho? Fica. Muitas vezes ele fica vermelho e às vezes ele fica com tom amarelado, meio pardo. E além disso, essa água pode prejudicar a humanidade. Assim, as pessoas vão, jogam esgoto, jogam muito lixo, etc e tal, aí você vai à praia e usa aquela água. Podem vir doenças daquela água. E outra coisa, podem ser águas de lugares que nós consumimos, de lugar de água doce, e acabar contaminando o nosso organismo. Mas só o nosso organismo que é contaminado? Não. Muitas vezes ocorre de ter a exploração de petróleo no mar, o que é fato, né? E quando eles vão limpar os tanques dos navios petroleiros, o petróleo acaba sendo liberado na água. E o que acontece com esse petróleo? Ele gruda nas brânquias dos peixes, o lugar por onde o peixe respira, e acaba impedindo sua respiração. E que animais que moram na água? Os peixes, né? Esse petróleo se prende também às penas das aves e ela não consegue voar e adoece. E elimina então todo o ar que esses animais têm no seu organismo. E qual é o resultado disso? O animal perde a sua capacidade não só de respirar, mas também de temperatura.
de isolamento térmico. Eu e você temos que manter a temperatura do nosso corpo. Se cai muito a temperatura, nós morremos de hipotermia. Se sobe muito, que é conhecido como febre, também é problemático. Com os animais é a mesma coisa. Eles não conseguem aí se proteger do frio e morrem por uma queda de temperatura do corpo chamada hipotermia. Além disso, o petróleo que se espalha pela superfície da água forma uma fina película que diminui também a passagem da luz e impede a fotossíntese, ou seja, a respiração das plantas que estão na água e a respiração dos seres aquáticos. Além disso, o plâncton é destruído e muitos animais morrem. Por quê? Porque o plâncton serve de alimento para muitos animais. Isso quando o petróleo não se espalha pela superfície, pela faixa de areia, e aí precisa ser recolhido, enfim, dá um maior problema, um maior trabalho para as autoridades que trabalham com o meio ambiente e tudo mais. Então, gente, não podemos jogar lixo nos lugares inadequados. Agora vocês têm consciência e podem fazer as coisas corretamente. Por isso, prestem atenção nessa figura que vocês vão ver, que tem dois peixes conversando e um pergunta se ele fez acupuntura, porque ele tem várias seringas cravadas no corpinho dele e ele fala, não, é lixo hospitalar, porque alguém jogou lixo e aí ele está sofrendo por isso. Você tem 4 atividades para fazer, leia com atenção, com calma. Está bem fácil, na verdade são 3, mas a última é para completar várias palavras, ok? E tenha consciência, cuide do planeta, porque não só o planeta precisa de você, mas principalmente você precisa do planeta.